Vamos continuar a leitura do Filho de Peixe? Quando terminou o capítulo 7, o Nino estava voltando para a vila, saindo lá da Nenhuma, onde ele tinha estado com a Malu. Lembram disso? O capítulo 8 se chama Não Tem Jeito, é ir adiante. A vila parecia outra. Ninguém ficou sabendo da minha ida até Nenhuma. Voltei, era tudo igual a antes, mas o povo começou a ficar diferente com o tempo. Mais gente começava a achar que era tudo um plano, que queriam a nossa terra e todo mundo longe dali. O povo mais esquentado queria invadir a Nenhuma e mandar eles embora. Meu pai não dizia nada, não precisava. E quem ia querer enfrentar a Marinha? E se a gente fizesse alguma coisa séria, aí sim podiam tirar a terra da gente. Os meninos falavam em criar campanha, falar para o mundo. Mas falar o quê? A gente podia fazer que nem eles fizeram no Egito. Campanha de Twitter, de rede social, todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo vai ficar sabendo de quê? Eu não conseguia ficar quieto. Se eles soubessem que era verdade, que o coral ia morrer, iam falar de outro jeito? Todo mundo fica sabendo o que querem fazer com a gente e nos ajudam. Ajudam como? Ajudam, dão um jeito. Era o que diziam. Mas quem tinha que dar jeito não era a própria vila? Se nós nunca quisemos nada do mundo, por que agora iríamos querer? E o que o mundo tinha a ver com a gente? E o que a gente vai dizer? Que a gente acha que querem a nossa terra? A gente tem prova? Nino, você parece que não é mais da vila. Eles falavam isso e me olhavam feio. Não se podia falar nada, então? Meu pai deixava o povo falar bobagem. Sabia que no final todo mundo ia falar, mas ninguém ia fazer nada sem ele concordar. A gente vai ter uma assembleia e vai votar, o meu pai dizia. Não precisa, Severino. Você vai lá e diz para eles que ninguém vai fechar nada e pronto. Não pode ser assim, vocês sabem. E o povo ficava quieto, porque eles sabiam. Eu via minha mãe e meu pai conversando, os dois. Via minha mãe conversando com quem ia lá em casa. Muita gente ia perguntar para ela o que achava. Minha mãe dizia que ela sempre ia querer o melhor para a vila, como meu pai, mas não dizia o que era o melhor para a vila. Minha mãe: Nino, nem vi que você tinha chegado. O professor disse para a gente conversar em casa, ver o que os pais da gente achavam, para a gente debater na escola. Ele disse? Disse. Ele não tinha falado isso. Ele tinha falado para a gente fazer uma assembleia da gente na escola, como se a gente decidisse. Um dia todo mundo ia ser adulto, ele falou. Os meninos falaram que não precisava. Para que assembleia se todo mundo já sabia o que ia votar? Como meu pai e minha mãe iam votar? Como meu avô e a minha avó iam votar? Para quê? Não é tão simples. Vocês conversam, ouvem uma opinião e outra opinião, e quem sabe mudam de opinião. Aí começava a gritaria na sala. Ninguém queria mudar de nada. Não ia haver debate, na verdade, na escola. Eu queria aproveitar para ouvir o que minha mãe ia dizer. Nino, você sabe o que o seu pai acha? Ele tem certeza, minha mãe. Nino, ele sabe o que o povo quer, o que todo mundo acha. Ele não sabe se o que esse povo da Nenhuma fala é verdadeiro ou não. Só sabe que ninguém quer fechar o coral. E ele tá certo? Quer dizer, nisso tudo? Nino, seu pai quer o melhor para a vila. Pra gente, eu também. Mas você tem certeza, minha mãe? Ela me olhou. Por que você me pergunta assim? Eu, minha mãe? Você sabe de alguma coisa? Sei não, minha mãe. Ela me olhou de novo. Como é difícil não mostrar para ela. Nino, ninguém quer fechar o coral, ninguém vai fechar o coral. E é isso. Disse que ia anotar para a escola, fui para o meu quarto, mas me sentindo com muito peso. Meu pai ia falar contra, todo mundo ia seguir, não iam fechar. Então, o que ia ser de nós? O coral ia morrer? Eu tinha esperado o professor depois da aula. Não queria que os outros meninos ouvissem. Professor? Oi, Nino. Eu queria lhe perguntar. Ele fez sinal para eu esperar um pouco. Tinha que deixar um livro na biblioteca. Perguntou se eu já tinha lido antes que o mundo acabe. Li não. Me parece adequado para esses tempos. O mundo acabar? Sim, Nino. Eu queria perguntar. Professor, quero dizer, o que o senhor acha? Do quê? Se o mundo, quero dizer aqui, se não fechar o coral.
Ele ficou quieto, olhando pela janela. Um caminhão tinha chegado trazendo gelo e para levar o peixe do dia. Eles sempre fazem barulho para o povo saber. Eu não acho que as pessoas queiram saber o que eu penso. Mas e se for só eu? Aqui, nunca é só você, Nino. Mas eu não falo para ninguém. Não é isso, Nino, pode falar. Não é que eu não possa falar, mas é que ninguém quer escutar. Porque eu não sou daqui, sabe? Mas o professor acha alguma coisa, não acha? Ele fez sinal para a gente sentar. Perguntou se eu queria tomar água, falei que não. Ele pegou uma garrafinha na sala dos professores e sentou do meu lado. Nino, eu tenho olhado as coisas. Eu li bastante sobre o que acontece com os recifes de coral no mundo todo, depois que a universidade falou que o nosso coral estava em risco. Ele parou. Olhei para ele. Ele riu para mim. Nosso coral, sim. O povo pode não achar que eu me importo, mas eu me importo sim e muito. Eu sou professor aqui, Nino. A gente vira parte do lugar, mesmo que o lugar não saiba disso. E o que o professor leu? Nino, não é nada simples. Aquecimento global, o quanto já mudou tudo, o quanto ainda vai mudar. O mar, eu li que essa mudança acontece mais nos oceanos do que em todo o resto. E que basta subir 1 grau, coisa pouca, e os corais começam a sofrer. Mas aqui a água subiu alguma coisa? Me parece a mesma temperatura sempre. Não acho que a água tenha mudado. A temperatura da água, quero dizer. O resto tudo eu acho que mudou, isso sim. O resto? Poluição, o esgoto, por exemplo. Eu não entendo. A gente não faz tratamento? Não era para estar resolvido isso? O que eu ouço não é nada disso. E o que o professor ouve? Na cidade. E o que eles dizem na cidade? Não me dizem muito. Eu não sou de lá nem daqui, mas ouço. O quê? Nino, não existe tratamento nenhum. Dinheiro entrou, dinheiro saiu, a obra foi feita, mas não se usa. Sabe como funciona? Sei não. Ele me olhou. Precisa saber. Isso é o que a gente mais precisa saber nesse país. E como se fica sabendo? Ele se levantou, tirou a poeira da calça. Hora do meu ônibus, Nino. Se eu perco, não volto para casa. São 50 quilômetros. Professor. Sim? Por que o professor vem todo dia até aqui, tão longe? Ele riu. Vocês acham que é porque eu nunca ia conseguir outro emprego em outra escola, não é? Fiquei quieto. Não sei o que eu achava, mas era o que o povo falava, sim. Meu pai era daqui, sabia, Nino? Professor? Aqui perto. Foi embora porque queria aprender a ler e o pai dele não deixava. E por que o pai dele não deixava? Os pais muitas vezes acham que os filhos não precisam ser diferente deles. Meu avô era pescador como o seu. Meu pai queria ser outra coisa. Queria estudar, fazer faculdade, virar professor. Não conseguiu. O filho dele virou por ele. Professor? Eu sou daqui de um jeito, só não parece. O coral é meu, sim, tanto quanto de todos. Eu me importo. E professor, o que a gente faz? Ele pegou a mochila e começou a ir para o ônibus. Eu não tenho certeza. Mas, a não ser que alguém daqui faça alguma coisa, eu acho que a vila vai fazer a coisa errada. Ele foi. Acenou para mim antes de entrar no ônibus. Fiquei por ali, meu coração fora de mim. Se a vila ia fazer a coisa errada, como podia eu fazer a mesma coisa que todo mundo? Meu pai, por que o senhor não me ajuda? O Nino tinha ficado sabendo de coisas através da Malu que o povo da vila não sabia, ou não queria saber. O fato é que fechar o coral naquele momento talvez fosse a solução para não perder o coral para sempre. Ele tinha uma informação privilegiada, e ele precisava saber se ele ia ou não fazer alguma coisa com aquela informação.